Oficialmente, o primeiro boa noite foi só um teste. Agora é sério, a gente vai começar. Queria dar as boas-vindas para todas vocês, para todos vocês. A gente vai começar o nosso primeiro encontro com os mestres desse primeiro semestre de 2023. É uma alegria poder reencontrar vocês com a gente para poder pensar, refletir, discutir algumas questões que certamente, de uma forma ou de outra, direta ou indiretamente, vocês devem estar vendo com os professores, não é de vocês. Então hoje é uma alegria receber aqui a Mônica Cruz Vieira Mendonça, falei o nome todo, né? Certinho. A Mônica, ela é mestre em educação pela UCP, vai começar o doutorado em educação pela UCP e ela fez uma pesquisa que ela vai apresentar para vocês hoje, não é? Eu não vou ficar falando muito não, porque o interessante não é me ouvir, né? O interessante é ouvir a Mônica. Mas eu só vou fazer aquela apresentação oficial. Vocês estão me escutando? Eu estou com problema de ouvido, eu não estou me escutando. Então vamos lá, apresentando oficialmente a nossa convidada de hoje. A palestra tem como título Tecendo um Dedo de Prosa, Capital Cultural e Práticas de Leitura. Então acho que ontem nós discutimos um pouco, não é, a questão do capital cultural, com uma turma. A Mônica é doutoranda e mestre em educação pela Universidade Católica de Petrópolis. É especialista em psicopedagogia, graduada em psicologia pela Universidade Federal de Juiz de Fora, com licenciatura em psicologia pelo Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora e é pedagoga pela Uninter. Possui experiência em psicopedagogia e como professora efetiva da rede municipal de Juiz de Fora. Ela é pesquisadora também do grupo de estudos em educação, cultura e contemporaneidade, que é o grupo de estudos do programa de pós-graduação em educação aqui da nossa UCP, em que a Raquel é bolsista. Não sei onde está a Raquel, deveria estar aqui, né? Cadê a dona Raquel? Então tá, gente. Então, mais uma vez é uma alegria ter vocês aqui com a gente. Espero que vocês aproveitem muito essa apresentação. Não apresentação, uma roda de... que vocês já curtam muito nesse dedo de prosa que nós vamos ter com a Mônica. Mônica, a palavra é sua. Vou ficar em pé. Tá dando para ouvir? Bem? Então tá. Eu prefiro ficar em pé. Boa noite a todos e todas. O que eu vou apresentar aqui, gente, é bem fresquinho, tá? Porque, na verdade, eu terminei agora essa dissertação e estou entrando agora para o doutorado. Esse trabalho, ele chama Tecendo um Dedo de Prosa, Capital Cultural e Práticas de Leitura. Ele é um trabalho que foi desenvolvido... Quando eu ingressei para o mestrado, quando eu entrei aqui, em 2021, quando eu entrei com um projeto diferente. Ele não falava exatamente sobre capital cultural, era uma coisa muito diferente. Eu comecei a participar das disciplinas com o professor Pedro Benjamin e eu conheci a roda de leitura. Ele tem vários trabalhos sobre roda de leitura, que ele fez no Rio de Janeiro, e eu me encantei com o que eu estava escutando naqueles encontros, naquelas aulas. E em Juiz de Fora, a gente estava em tempo de pandemia, eu estava trabalhando numa sala de leitura. E aí eu falei, por que não fazer uma roda de leitura para esses meninos? E eu escolhi o 6º ano, justamente porque eles já estavam em processo de alfabetização. Se a gente fosse pensar, a pandemia entrou em 4º ano, então vamos ver, com um bloco pedagógico de alfabetização, né, que ela até o 3º ano, o município de Juiz de Fora ele estende para o 4º, e eu queria contribuir de alguma forma com esses meninos. Então a gente começou a fazer uma roda de leitura. O município tinha uma proposta também, com base na literatura,
que chamava Cadinho de Prosa. Aí eu falei, beleza, então vou fazer um dedo de prosa com esses meninos e a gente vai trabalhar na roda de leitura, a gente vai ter uma conversa e uns encontros, mesmo que virtuais, que eu acho que assim, né, na adolescência, aqueles meninos de 6º ano precisavam. Então a gente vai tentar aproximar esses meninos, para eles poderem ter o tempo de interagir e o tempo de encontro aqui. Então foi assim, as nossas reuniões elas aconteciam pelo Meeting, a gente fazia todas as segundas-feiras. E aí era no finalzinho do dia, porque eu tinha que aguardar os pais chegarem com um aparelho celular para que a gente pudesse encontrar. Qual o significado da leitura para você? Isso daqui, depois já com o olhar de roda de leitura, né, eu fiz essa pergunta para os meninos para poder compreender melhor por que eles estavam ali, né? Eu acho que nesse momento eu já tinha trocado totalmente a minha linha de estudo e eu já estava como orientanda da Débora. E ali eu já estava tendo o primeiro contato com Bourdieu, ouvindo lá os primeiros textos de Bourdieu, lendo os primeiros textos. E nesse grupo de estudo que é muito interessante, a gente conversa com os alunos egressos, com os alunos que já defenderam. E eu, ouvindo as pesquisas deles sobre capital cultural, eu queria estudar mais sobre capital cultural, embora muito difícil, eu achava muito difícil, mas eu queria estudar mais sobre isso, principalmente, como a gente vai ver mais na frente, por conta das desigualdades. Passa não. Aí, Ana responde, né? Para mim, a leitura é importante para o ser humano ter consciência do que ele vive. Devemos ler para saber o que tem por trás das coisas, porque nem tudo é o que parece. Então, devemos ler para entender. Então, assim, começou a me acender a questão da leitura de mundo, do desejo de leitura de mundo, né? De estar mais no mundo e de participar mais, criticamente. A leitura é importante hoje em dia para tudo, para o trabalho. E aí, eu fiquei muito provocada, né? Porque quando a gente vai começar a estudar e entender, inclusive, o que esses meninos falam e o que dialoga da subjetividade deles, então eu fiquei muito encucada principalmente com a resposta do Alessandro, né? Os enunciados dialogavam com o horizonte social de cada um, com palavras que produziam sentido, realidades, e às vezes funcionavam como potentes mecanismos de subjetivação. Por que para o Alessandro seria interessante o trabalho? Por que para o outro seria interessante uma leitura de mundo? Né? Então, eu queria investigar mais sobre isso. E aí, veio de prato cheio para mim, né? Porque a gente entrava nas desigualdades escolares, né? Porque que enquanto um está para além dessa leitura e da escrita, e o Alessandro, ele não me dava devolutiva por escrita, porque a roda funcionava da seguinte forma: eu entregava previamente um conto escolhido por eles, que eles queriam estudar contos infantis e os contos da Disney, e aí eu entregava para eles antes, na versão original também do conto, porque os contos da Disney, se a gente vai lá na versão original, ele é muito interessante, traz discussões maravilhosas. E aí, ele não me deu, mas só que eu pedia um comentário simples, uma coisa simples, direta, na plataforma, porque a gente trabalhava com plataforma, pandemia, né? E o Alessandro não me respondia, o Alessandro participava dos encontros e o Alessandro não escrevia. E aí eu, ao final de um encontro, pedi que o Alessandro permanecesse. E o Alessandro disse para mim que ele não sabia ler. E aí eu fiquei, né, pensando nessas desigualdades escolares, nas desigualdades sociais. Não tinha laudo nenhum que justificasse, né, porque qualquer dificuldade dele, não existe laudo, não tinha laudo que me desse uma explicação para que ele não tivesse um déficit de aprendizagem. Né, a gente tinha um conhecimento familiar, de dificuldades da família também, e aí veio o capital cultural. Porque o conteúdo transmitido não é assimilado da mesma forma para todos os alunos. Todos estão dentro da escola. Por que para uns é de uma forma e por que para outros é de outra forma?
A noção de capital cultural impôs-se primeiramente como uma hipótese indispensável para dar conta da desigualdade de desempenho escolar de crianças provenientes de diferentes classes sociais, relacionando a sucesso escolar. Ou seja, os benefícios específicos que as crianças de diferentes classes e frações de classe podem obter no mercado escolar. A distribuição do capital cultural entre as classes e frações de classe. Este ponto de partida implica uma ruptura com os pressupostos inerentes tanto à visão comum, que considera o sucesso ou fracasso escolar como efeito de aptidões naturais, enquanto a teoria do capital humano. Em suma, o que a gente vê aqui? Que isso daqui vem quebrar aquilo que é o dom. Né? Ele sabe mais porque ele tem um dom maior para poder compreender. Né? Então vem essa ruptura com uma explicação realmente, né, de que a escola, ela exige do aluno aquilo que ela não oferece. Né? Ela traz uma linguagem para o aluno e ela supõe que esse aluno vai fazer a compreensão todos da mesma forma, daquilo que a escola está oferecendo. Aí já nos estudos e já no processo de escrita para qualificação, né, me deparei com as reflexões da contemporaneidade do conceito do capital cultural. Então, repensando o conceito na contemporaneidade, os recursos culturais herdados das famílias não estariam perdendo a força em relação ao desempenho escolar? Ou seja, o capital cultural, né, ele tem 5 décadas que foi falado, né, que Bourdieu apresentou os estudos. E aí, será que ainda continua da mesma forma? Será que isso ainda continua sendo válido para a gente estar pensando nas desigualdades escolares? Aí, esse texto que Piotr e Nogueira apresentam considerações elaboradas por Gralians e Balatori, que são professores da Bélgica. E eles vêm justamente tentando fazer esse balanço para poder ver, pensar, para que faça uma reflexão sobre o uso do conceito, ainda para explicar as desigualdades escolares. E aí eles colocam que existem, né, se você for pensar, existem 2 vertentes. De você pensar o capital cultural de uma forma restrita ou de uma forma alargada. Se a gente pensa o capital cultural de uma forma restrita, ele restringe a noção de capital cultural às obras culturais ditas legítimas, que emanam e circulam nas diferentes instâncias de legitimação, que são as academias, laboratórios, biblioteca, museu, conservatórios, etc. Ou seja, a gente está falando de uma cultura erudita. E se pensar na cultura erudita, na contemporaneidade, e você pensar que hoje as famílias elas já não são mais da mesma forma que anos atrás, né? A família passar o capital cultural para o filho, hoje já não existe mais esse diálogo mais estreito como antigamente. Então será que ainda é válido a gente pensar que a origem, que os pais, né, que os filhos estão herdando o capital cultural, e se ele for pensado dessa forma, há de se avaliar realmente, há de se pensar. Isso. Então seria isso. Será para a gente pensar se ainda seria válido dessa forma restrita. Se for pensado dessa forma restrita, não. Realmente não há de se considerar. Não teria condição. Mas a forma alargada, ela se refere muito, ela é muito mais fiel ao que Bourdieu propôs, né? Ela estendendo as disposições dos indivíduos e suas relações com os bens de cultura. Relação. Então, é relacional, é a forma com que, não é o objeto em si a cultura, é a forma com que você se relaciona com isso. Determinados modos de socialização familiar são mais favoráveis do que outros à constituição de disposições cognitivas, linguísticas e escrita, capacidade argumentativa, comportamentais. Hoje, a escola, ela exige muito mais essas habilidades. Então, quando a gente pensa
dessa forma alargada e das relações com que as famílias têm com a cultura, porque aí a gente vai pensar da forma com que as pessoas, como que as famílias pensam a educação e trabalham a educação dos filhos. Né? Então, assim, como hoje não mais a cultura erudita, então você vai estar pensando no inglês, você vai pensar na internacionalização do estudo, você vai pensar na digitalização no computador, então você vai das ferramentas digitais. Então, o que é o foco? É você pensar o que é culturalmente valorizado. Aí sim, o conceito de capital cultural, ele continua sendo válido. Então, ótimo, continua sendo válido e a gente começa a nossa pesquisa e a dissertação em cima disso. Graleans e Banatori, ao analisarem a questão da rentabilidade escolar do capital cultural, são enfáticos. Então ele fala dessa mudança, desse alargado, mas são enfáticos quanto à questão do valor da leitura. Reforçam que mais do que a familiaridade com a cultura legítima, são as práticas de leitura dos estudantes que acabam sendo academicamente eficazes na medida em que produzem os efeitos linguísticos e cognitivos. Então, quando a gente vai pensar principalmente na linguagem, né, nos efeitos linguísticos, quando a gente fala ali atrás, a linguagem que a escola tem, né, e que exige do menino, né, exige do aluno, então você vai pensar que a leitura, ela não vai sempre, a importância dela, por ela desenvolver essas habilidades linguísticas e cognitivas. Esse aluno que tem o desenvolvimento dessas habilidades, a leitura do que é falado dentro da escola fica muito mais acessível para esse aluno. Tecendo um dedo de prosa é o nome da dissertação, tá? Tecendo um dedo de prosa, repensando o capital cultural em uma roda de leitura de uma escola pública em Juiz de Fora, Minas Gerais. O objetivo geral, tá? O geral, analisar a relação dos estudantes com a leitura e as práticas de leitura no âmbito familiar. Como objetivos específicos, compreender se as práticas de leitura no âmbito familiar estão diretamente relacionadas ao grau de instrução dos pais. Outro é identificar quais são os investimentos parentais dos estudantes das classes populares e compreender em que medida as desigualdades socioespaciais em relação ao local de moradia interferem no desempenho escolar. O percurso teórico-metodológico para essa pesquisa, tá? Realizar um trabalho de campo, apesar de não se tratar de uma etnografia, esse trabalho, né? Exigiu que sugere a pesquisa antropológica, que é transformar o familiar em exótico, conforme propõe da Mata. Essa escola, eu já trabalho lá há 25 anos. Então, eu tinha que transformar em exótico aquilo que me era tão familiar, né? E ao mesmo tempo transformar aquelas famílias que eram exóticas em familiar para o meu olhar. Então é isso que propõe, não era uma etnografia, não se trata de uma etnografia, mas o que propõe uma pesquisa antropológica, eu tive que trabalhar e exercitar durante o processo. E numa escuta, numa proposta de uma escuta ativa e metódica. Para o momento da entrevista, Bourdieu, em 2008, Miséria do Mundo, sugere uma escuta ativa e metódica. Né? E só reflexividade, que é sinônimo de método, mas uma reflexividade reflexa, baseada num trabalho, num olho sociológico, permite perceber e controlar no campo, na própria condução da entrevista, os efeitos da estrutura social na qual se realiza. Ir para a escuta, ir para o campo, né? Consciente de que aquilo ali é um diálogo, né? As relações sociais, elas já vêm com uma relação de poder.
Então, a gente já chega nas famílias e as famílias já ficam apreensivas. Né? Uma coisa que eu senti aqui, que eu já comentei com a Débora, acho que eu não coloquei escrito. Algumas vezes que eu chegava para fazer a pesquisa, a família preparava a casa e às vezes eu perdia algumas coisas. Né? Porque a presença do pesquisador, ela já é considerada uma presença de poder ali. Então a gente tem que procurar estar quebrando isso e fazer desse momento um diálogo, né? Tentar diminuir e reduzir ao máximo, né, a violência simbólica que existe nessa relação no momento da entrevista. E aí, imersa no campo, né? Olhar, ouvir e descrever a escola. Mais uma vez aqui, o viés antropológico fez-se necessário por se tratar de apreensão de fenômenos sociais. Oliveira, tá? 2000. Destaca 3 etapas condicionantes para a investigação empírica. Lá atrás, quando eu estava nos encontros e que a gente leia esses textos, né? A gente leu esse texto e que falava sobre olhar, ouvir e escrever, muita coisa a gente só vai compreender quando a gente está lá mais no finalzinho do processo. Porque quando a gente lê, e aí essas coisas aparecem até meio que mecânicas, o olhar é isso, o ouvir é isso, mas de fato, o olhar, para você ir para o campo, o olhar, ele precisa estar, você precisa estar teoricamente fortalecido, né? Você tem que estar teoricamente preparado para ir para o campo. O ouvir, você também precisa estar atento a ele, né? Porque e o olhar e o ouvir, eles andam juntos. Porque tem o dito e tem o não dito, né? E o que não está dito, às vezes você precisa dessa teoria para você fazer as análises teóricas do que você se propõe no seu campo. E para compreender as relações sociais e simbólicas na escola, a descrição densa de Gates, 1978, numa tarefa de descrever o objeto de estudo em suas particularidades, busca os pequenos detalhes, as ações sociais e seus significados. Né? Então, Gates ele vai até falar que nessa escrita, né, o olhar e o ouvir, você está no local de trabalho, de pesquisa, né? Você está no campo. Né? Então, ele fala, né, você está na aldeia, né? Você está lá. Então, estar lá, você consegue fazer o olhar e o ouvir juntos, que andam juntos. O escrever já é o estar aqui. É quando você já está fazendo uma escrita solitária. Então, você precisa fazer essa parte muito bem feita para que você consiga realmente fazer os registros necessários, os registros importantes. Uma escola, então aqui eu já estou fazendo uma descrição da escola, tá? Uma escola pública de prestígio, a lista de espera. Então, a escola é uma escola municipal localizada na zona norte de Juiz de Fora. Ela foi inaugurada em 1978. Atualmente possui 743 alunos matriculados da educação infantil ao 9º ano. Ela funciona das 7 da manhã às 18h15. É uma escola, a gente já teve muitos prêmios, principalmente com educação no trânsito. É uma escola que é muito procurada. O IDEB é alto, dos maiores IDEBs do município sempre. Então é uma escola muito procurada pela comunidade. O número de vans que tem, no dia que eu fui logo no início, e nesse dia eu fui preparada para este olhar, né? E eu fiquei na porta da escola observando o movimento de van, muitas vans, 20 vans, eu contei mais ou menos, 20 vans diferentes, em cada turno chegando, porque eles vêm de várias zonas da cidade. Então vêm da zona sul, de bairros distantes, e alunos com deficiência, que os pais às vezes ficam do lado de fora esperando porque é muito distante, aí ganha passagem, né, pro aluno, porque já teve gente de outra cidade, e que aí a passagem era só para criança, e que ficava bordando ou fazendo um tricô do lado de fora, esperando para que o aluno participasse, para que o aluno tivesse o direito de estar ali dentro da escola. O direito ele tem, né, mas que ele pudesse permanecer. Então é uma escola muito procurada.
sempre muito procurada. A gente já passou por momentos de 5 turnos, enquanto estava construindo outras escolas ao redor, para que pudesse atender, né, porque a gente não conseguia mais atender aquela quantidade de alunos. E a lista de espera, que eu também já estive na gestão dessa escola, uma lista de espera que eu também fiz muito uso dela. A lista de espera, eu tive um olhar diferenciado para ela. Ela, para o ano letivo de 2022, porque aí era da descrição, do período da descrição da pesquisa, existiam 224 nomes de crianças oriundas de diversos bairros aguardando por uma vaga na escola. Isso sempre foi muito comum. 220, às vezes, é o número de escola, é o número de alunos de uma escola inteira, né? Tem até escolas com menos alunos do que isso. São 224 alunos ali nessa lista de espera. E na frente da lista de espera tem observações. As observações são, né, contato do funcionário tal, ou a idade, quantos anos a criança tem, ou se ele tem irmão na escola. E aí, a gente estudando, né, e o texto até da Maria Alice Nogueira mesmo, se eu não me engano, né, e outros textos também, eles vêm elucidando o que quer dizer essa lista de espera. Quando a gente vai ver que as famílias buscam essa escola, que tem como uma referência uma qualidade de ensino, né, são estratégias utilizadas pelas famílias para assegurar ao filho a oportunidade de estudar em uma escola de excelência. Então, a própria família já vai buscar. E a família que procura uma escola de excelência já é uma família que já está preocupada e já está se movimentando internamente para que este aluno tenha um sucesso escolar. Quando a gente vê o nome de um funcionário na frente, né, o capital social, que é a rede de relações que são socialmente úteis, conforme Bourdieu. Então, eu vou utilizar de um outro professor que eu conheço que trabalha dentro da instituição e o nome dele está lá na frente daquele aluno. E a gente chama. Eu vou utilizar outra estratégia que quando coloca o nome do irmão. Quando você tem o nome do irmão, você já conhece essa família. Então não é uma família que do nada, né, e que eu vou ter que desvendar se essa família, se esse menino não tiver um bom rendimento. A idade, se não tem distorção, ano e idade. Então, o que a gente percebe? Enquanto as famílias buscam estrategicamente a escola para a maior rentabilidade escolar de seus filhos, a instituição faz da lista uma ferramenta para selecionar os seus estudantes. Olha que fazer uma leitura, né, deste tipo, de uma instituição da qual eu faço parte, e de uma lista que, inclusive, uma das estratégias, né, e depois ler Bourdieu e pensar, né, o quão democrático está sendo isso, que acesso é esse, né, porque permanência também, mas já vem desde o acesso. Desde o acesso nós estamos selecionando. Olhar, ouvir e compreender a roda. Aí agora é uma descrição dessa roda, não mais daquela do MIT, né? Já é uma roda imensa da pesquisa. Durante o segundo semestre de 2022, o livro Contos Brasileiros, da coleção Para Gostar de Ler, foi usado como referência para sessões na roda de leitura. Os encontros aconteceram durante segundas-feiras, 10h35 às 11h35, as terças-feiras, de 9h45 às 10h45. Participaram desta roda 15 alunos, 8 meninas, 7 meninos, com idades entre 12 anos e 17. Embora seja aqui, tá, 2022, mas é aquela mesma turma que estava no MIT, tá, de 2021, e o Alessandro é esse aqui de 17 que está aqui. Né? Então, assim, é a mesma turma, é o mesmo grupo, mas não foi fechado, foi feito um convite e outros alunos integraram e a maioria que já estava permaneceu. O diálogo com os voluntários não participantes da roda de leitura aconteceu com 11 alunos.
9 meninas e 2 meninos. Para pensar relacionalmente a pesquisa, eu fui também ouvir alguns alunos que quiseram aceitar o diálogo, que não optaram por não participar da roda. Então eu convidei também esses meninos, fui lá e falei, olha, quem não participou daqui do encontro e gostaria da gente conversar, ter uma conversa ali na sala, e aí vieram esses 11 alunos, e aí a gente conversou para poder pensar relacionalmente. Por que não participar da roda? Os relatos evidenciaram que a ausência na roda de leitura não se deu pelo fato do distanciamento da literatura, e sim por questões específicas ou pessoais, diferente do relato do Yuri, 12 anos, filho de operadora de caixa de supermercado, que me procurou depois para poder explicar os motivos. Então, eu vou explicar primeiro os motivos dos meninos que não participaram. E nesse dia eu lembro que eu cheguei com a Débora super frustrada, eu falei assim, eu achava que eles não participaram porque tinha um capital cultural diferente dos meninos que participaram. Aí eu falei, Débora, não era nada disso. Os meninos também tinham interesse. Mas eles falaram assim, mas eu já estava participando de um outro projeto lá na Praça C. Eu não conhecia o projeto. Eu tenho vergonha de falar e eu achava que eu tivesse que conversar. Aí eu vim aqui hoje até na esperança que se o projeto continuar, eu possa entrar. Exceto o Yuri, que me procurou depois, separado, e veio falar, desde o ano passado, não participei da roda de leitura, porque não tinha celular, não. Internet tinha, mas minha mãe não ficava muito em casa e precisava da internet dela. Aí eu perguntei, mas agora presencial, não precisa de internet, por que você não está participando? À toa mesmo, preguiça também. Não gosto de ler, não tenho hábito. Mas ele volta, depois eu acho que tem outra fala dele aqui. Nada como a sinceridade, né? Ótimo, e a sinceridade, né? Melhor. Pode. Por que participar de uma roda de leitura? Assim, a gente aprende a comunicar melhor, a escrever, compreender o livro melhor, fazer amizades mais fácil. Como a Samara disse, e criar uma personalidade própria. Lendo, a gente aprende palavras novas e jeito de falar novo. Aí, a gente aprende a falar, cria o hábito de falar do mesmo jeito que no livro. Quando a gente for conversar com uma pessoa importante, numa entrevista de emprego mesmo, aí a gente vai saber comunicar com a pessoa porque a gente leu muito. E aí a Isabela mostra uma preocupação com a desvantagem linguística e com a necessidade que sente de ler para ficar mais agenciadora da língua. Então, qual é o interesse dela, né? A linguagem, ela tem a relação de poder, né? A linguagem, ela traz o poder. Então, ela quer isso também, né? Ela quer ter o domínio da palavra para ela poder se comunicar melhor e ela poder se dar melhor no mundo, se dar melhor na vida. Aqui ela fala até do emprego, mas é a questão da linguagem. E quando a gente vai lendo, né, na reprodução, e a gente vai lendo as obras de Bourdieu, o quanto que realmente, né, a palavra e a linguagem são importantes. A questão da linguagem da escola, a linguagem que a escola oferece e a linguagem que a gente tem. Então, o poder da linguagem. Como relações de comunicação que implicam o conhecimento e o reconhecimento, não se deve esquecer que as trocas linguísticas, relações de comunicação por excelência, são também relações de poder simbólico, onde se atualizam as relações de força entre os locutores e os seus respectivos grupos. Esse Bourdieu. Voltou Yuri. Na minha casa, o único livro que tem é a Bíblia. Diálogo com o Yuri, aluna não participante da roda. Eu não tenho o hábito de ler, isso aí é porque eu só distribuí o mesmo diálogo e eu volto para este momento porque a gente vai falar da igreja e da Bíblia. E aí, o Yuri. Não tenho o hábito de ler. Na minha casa, o único livro que tem é a Bíblia.
Por que você não pega emprestado na escola? Porque não sou de pedir. Minha irmã mais nova, às vezes leva livro da escola dela. Nunca li um livro inteiro. Já leram para você? Só quando eu era pequena. Minha mãe lia. Não lembro o nome do meu pai. Não lembro se meu pai lia. Não lembro o nome do meu pai. Acho que é Paulo. Hoje, às vezes, minha mãe lê a Bíblia. Então, aí a gente vê a sinceridade e a gente vai conhecendo a origem, né? E aí a gente começa, as coisas vão começando a encaixar, as coisas vão começando a fazer sentido, né? Ainda bem que ele é bem sincero, né? E que entrega pra gente algo que não é para expor, o Yuri, mas para expor uma realidade. Essa é a realidade. E se a gente tomasse como base simplesmente a primeira fala do Yuri, e se a gente colocasse, Yuri quer brincar, o Yuri tem que de sacanagem, né? Não, o Yuri tem uma carência social, uma carência de origem, né? E que a escola precisa ver. Por isso é necessário o diálogo. A igreja. Esses são os alunos participantes da roda. Tá? Tenho o hábito de ler, leio a Bíblia, sou evangélica da Igreja Batista, frequento a escola dominical e toda quarta e quinta a gente não usa somente a Bíblia, a gente usa também devocionais. Aí ela me explicou o que seriam os devocionais, Vou à missa e faço catequese também, já fiz Eucaristia, mas continuo indo às quintas, lá tem leitura bíblica, Lucas, 12 anos. Na minha igreja fazemos leituras e falamos sobre essas coisas. A gente tem umas revistas, a gente trata sobre temas ligados para a formação humana mesmo, com base na Bíblia. São vários temas, sabe? E aí, eu queria compreender mais a presença, né, da questão da religião, mas aí encontrei outros referenciais que seriam mais complexos e esse daqui me atendia muito bem. A igreja pode assumir um papel importante no estabelecimento de relações que contribuem para a comunicação pedagógica. As práticas adotadas que oportunizam o desenvolvimento de aprendizagens pode se constituir como efeito de uma rede de relações. O que são essas redes de relações? O capital social. Saindo ali da conversa, do diálogo, dessa roda, a roda, então, ela rompeu, ela ultrapassou o limite da escola e nós vamos lá, porque a gente não quer relacionar, eu não queria relacionar as práticas de leitura, né, com as práticas de leitura no âmbito familiar, então vamos para as famílias. Após as conversas com os estudantes, foram selecionadas 5 famílias, 4 de participantes da roda de leitura e uma não participante, para as entrevistas, as quais apresento no quadro. Então aqui, Isabela, os pais, né, o pai médio completo, mãe médio completo, renda familiar 2 a 3 salários mínimos, Flávio médio completo, 2 a 3 salários mínimos, Ana, os pais têm curso superior, pelo pai e mãe, 1 a 2 salários mínimos, Júlia, ensino médio completo, o pai, mãe pós-graduação, 7 a 8 salários mínimos. E Lucas, médio completo e 1 a 2 salários mínimos. Então a gente, questão de rendas, somente Júlia, né, é que tem uma renda diferenciada. Ela é não participante da roda. Ela tem uma parte aqui que agora a gente vai, mais na frente, eu vou estar falando dela. Pode passar. Oi. Pode falar agora? Pode. A renda diferenciada e a formação também, né? A única que tem pós-graduação. Não. Agora eu vou tentar, assim, eu tentei pincelar de cada um desses uns momentos que eu achei que seriam mais interessantes estar dividindo com vocês, tá? Eduardo é o pai da Isabela, 12 anos, a estudante dedicada, preocupada em aprender palavras novas. E em um momento, a gente estava conversando, e aí os pais falando a mãe dizendo que não lia muito, o pai também falando que também não gostava muito de ler.
mas que não tinham muito hábito de ler. A mãe faz muita leitura bíblica, muita leitura da igreja, e o pai gosta muito de viajar. Então ele gosta de vir a Petrópolis, gosta de cidades históricas. Então ele faz questão de estar indo e levando os filhos. As filhas, são 2 filhas. Aí ele pega e fala assim para mim, eu pergunto em relação a esse hábito dele, de viagens e tudo, aí ele fala assim para mim, não sei, na minha memória, não tem de onde veio esse meu gosto, vem de mim mesmo. Gosto de coisa histórica, gosto de paisagem, gosto de tudo que é coisa antiga. Eu gosto, parece que revive dentro de mim. Gosto de imaginar, por exemplo, em Paraty mesmo. Apesar da quantidade de lojas e restaurantes, aquelas ruas de pedras, aquelas casas onde hoje são restaurantes, eu ficava imaginando. Antigamente as pessoas deviam ficar conversando pela janela. Então, embora o pai não esteja percebendo, né, a construção do capital cultural nessas viagens, nesses passeios de família, né, o pai não percebe, mas ele promove essa possibilidade para Isabel. Outra coisa também, outra fala dele foi: tentamos sorteio para a vaga no Colégio João 23, uma escola federal muito conhecida na cidade, para a Isabela. A prima já estudou lá, hoje faz odonto. Isabela tem uma tia que estudou em uma escola pública e hoje é professora. Tem uma prima nossa que também veio do colégio público e hoje faz medicina. Não só o colégio particular oferece oportunidade, mas o público também. Tem um colega que trabalha comigo que os filhos estudaram a vida toda em Santa Catarina, uma escola particular tradicional lá em Juiz de Fora. Ele fala, não tem colégio ruim, tem aluno que não quer estudar. Claro que tem uns que dão um direcionamento melhor, mas quando um aluno quer estudar, consegue manter o foco e seguir aquilo que ele tem vontade. Mesmo a Larissa, eu vejo que quer fazer medicina, ou odonto, Isabela, ou odonto. O importante é que almeja um curso superior, uma profissão. Tomara que consiga o que ela quer. Mas se não conseguir esses cursos, ela está no caminho. Ou seja, realmente, o foco é realmente o interesse, é o dom? Será que o esforço, e só o esforço, é necessário para esse sucesso escolar? Então, assim, cabe a gente ficar pensando, diante do que a gente lê e do que a gente estuda do capital cultural. Flávio. Flávio é um menino que mora num bairro acima do bairro que a gente trabalha, já não é mais o nosso bairro mesmo, tá? E aí, o Flávio, a família é muito esforçada, uma família que busca muito para o Flávio. Ele é um menino muito dedicado, mas uma família que não tem recursos para poder colocá-lo no curso de inglês, que não tem recursos para poder financeiros, para poder colocar numa aula de futebol ou qualquer aula de esporte, né? E a mãe, muito protetora, também não deixa que ele vá ao que é oferecido na praça, os projetos, né, que existem sociais nos bairros. Então ele é muito família, muito apegado ali à mãe, e realmente aquele ciclo ali, e é o núcleo familiar que oferece. Na verdade, aí os pais falando com a Elisa, a mãe do Flávio. Na verdade, fiz o cadastro do Flávio e saiu para uma escola daqui, que é o outro bairro. Mas aí eu não queria, porque eu gosto mais de lá. Gosto do ensino de lá. Então a professora Júlia, que trabalha lá, é amiga do diretor, ela é prima da minha cunhada. Foi ela que conseguiu a vaga para nós. Capital social, as relações, né? E essa mãe, Elisa, ela estudou nessa escola também. E ela estudou num desses momentos que foi, que eu falei com vocês, que a gente trabalhou com
5 turnos, mas da primeira vez que trabalhou também com mais turnos, que foi construída a primeira escola. E aí ela contou para mim que quando foi construída a primeira escola no bairro seguinte, que inclusive é o bairro que ela ainda mora, ela teve que sair de onde ela estava porque mudou por conta da aproximação da residência, né? E aí ela falou que ela não queria ter ido, mas que ela foi, porque não tinha outro jeito, e que ela não queria de forma alguma que Flávio ficasse fora. Então foi por isso que ela fez essas estratégias para poder conseguir colocar o filho lá. Aí o bairro. Estudei aqui no bairro mesmo, parei no ensino médio. Eu e meus irmãos. Naquela época era muito difícil. Meus pais se separaram, eu tinha 8 anos, e naquela época não era como é hoje, era mais difícil. Em relação à separação e tudo, porque minha mãe ficou largada, sozinha, com 3 crianças. Minha mãe tinha que voltar a trabalhar e não tinha condições de manter a gente. Então comecei a trabalhar desde cedo, comecei com 12 anos como ajudante de serralheiro. Mas antes disso, eu capinava o quintal para os outros aqui na rua, entendeu? Ele interrompe a fala por alguns segundos, desvia o olhar e continua. O motivo de eu ter começado a trabalhar é porque a gente não tinha pão para comer. Era trabalhar para comer pão. Falam que você tem que estudar, mas não falam no quê. Então, ele trabalhava na capina, no bairro, das casas vizinhas, para ele poder ter dinheiro para comprar pão. E aí, falam que você tem que estudar, mas não falam o quê? Eu pedi que me explicasse melhor, era porque ele achava que a família tinha que ter conduzido melhor o que ele deveria estudar. Assim como eles estão fazendo com o Flávio. O que eles fazem? Segundo a concepção deles, Flávio tem que fazer um ensino médio profissionalizante para garantir um trabalho quanto antes. Para que aí ele consiga se sustentar, para depois, se ele quiser fazer um curso superior, ele vai fazer sim. Mas primeiro ele vai garantir um trabalho. Primeiro ele vai garantir um emprego. Né? Então, em futuro de classes, causalidade do provável, né? Fica bem explicado isso, que é o que a família gerindo, ajudando nisso daí, né? Ajudando o futuro do filho, mas o futuro futuro de classe, é o futuro da classe deles, né? Então, o que é o destino provável para eles? Fazer o ensino médio e ter um trabalho logo, né? E Flávio é um menino bacana, ele pode muito mais. Flávio é um menino que a gente ali na escola tem meninos formados esse ano, agora mesmo, meninos que conseguem bolsa integral lá no Jussene, que é a melhor faculdade, melhor escola particular da cidade que oferece bolsa. Os meninos fazem prova e entram. Meninos que foram aprovados no colégio militar, que é uma seleção bem seletivo, e os meninos conseguem passar em aprovação, né? E Flávio não é diferente, né? Mas o Flávio vai fazer o ensino médio, né? E profissionalizante. Ainda na casa do Flávio, aí eu fui, fiz o registro do local dele de estudo, né? E já no momento mais descontraído, eu volto para a sala. E aí os pais estão assim comigo. Quando o Flávio era pequeno, ganhava revistinha. Líamos para ele porque ainda não era alfabetizado. Ele decorava e depois fingia que estava lendo. E aí a mãe ria, né? E a gente já estava bem, né, no finalzinho mesmo ali. Aí ela pegou e falou assim: não é, Flávio? Ele é. E aí todo mundo acreditava que eu lia, porque estava decorado. Aí ele falou assim, aí a mãe dele pegou e falou assim: hoje ele gosta de ler salmos. E naquela casa simples, com toda aquela simplicidade. Aí eu falo: mesmo? E qual você mais gosta? Aí ele fala para mim: o Salmo 23. Eu não conheço. Aí eu peguei e falei assim: você saberia me falar um pouco mais sobre ele? Aí ele fala: o Senhor é meu pastor e nada me faltará.
violino, canta, tudo quanto é situações de arte dentro da escola, Ana está presente. E aí eu achei muito interessante, porque teve uma apresentação que ela fez fora da escola. E aí ela pegou o microfone e ela falou: meu nome é Ana, sou poeta, musicista, cantora, esportista e pintora. E ela estava na roda. E aí, olha, a seleção desses quatro famílias, gente, ela foi feita pelos alunos que estavam mais frequentes, tá? Porque eu acredito que as outras também, que eu não fui, também devia ter uma riqueza muito grande para eu poder explorar. Mas não dava para ir em todas. Então eram aqueles que tinham maior número de participações na roda, tá? E aí, quando eu entro nessa casa, a casa ela já é muito ambígua, é muito... o portão era para descer e tinha um chão de terra. E um poodle já encardido veio assim me encontrar e eu falei, gente, né? E a mãe pega e fala assim para mim: olha, tem banho, dei banho nela, mas aqui nesse quintal não tem jeito de ficar limpo, não dá, né? E aí ela me dá um abraço, seja bem-vinda e tal. E aí eu já começo, né, com aquele olhar, né, teoricamente, que a gente tem lá no início da pesquisa. E aí eu entro lá, né, nessa casa, e a casa ela era muito disso. Eu olhava as paredes, as portas, ao minha primeira vista, rabiscadas. Tudo rabiscado, tudo escrito. E aí, mais na frente a mãe vem me explicar, né, que a mãe vem me dizer assim: é arte, conta uma história. Isso daqui são desenhos feitos pelas minhas filhas. E aí, eu tô assim, gente, é o ambiente, é o lugar que eu tô, né? E aí, eu chego nesse quarto, e aí tem os instrumentos musicais dela. Um violão encostado, o violino encostado também, esse pretinho é um violino que tá guardadinho, tá? Os quadrinhos ali atrás, os quadros são da Ana, né? Os desenhos da parede, como a casa inteira ela é assim. O violão, ela ganhou da igreja, e o violino ela ganhou de um tio em São Paulo, que toda vez, ela falou assim, toda vez que eu ia lá, eu ficava doida com aquele violino, eu jogava uma piada. Dessa vez, no início do ano, eu fui, ele falou: você gosta? É seu, desde que você aprenda. E ela fez uma apresentação na escola com violino, e ela aprendeu pela internet. E hoje ela frequenta 2 igrejas distintas. Uma ela aprende violão, na outra ela aprende violino. Ela não frequenta a mesma que o pai e a mãe. Ela vai para uma, do violão, que aí é o professor que deu o violão para ela, é o professor de uma igreja. E o violino é da igreja do pai, que ela vai lá para aprender o violino, para poder melhorar, né? E então... Então, olha só, quando eu entro nessa casa, e aí a mãe vem falar para mim que ela sabe tocar violão, e o pai dela, o avô da Ana, sabe tocar violão também, né? Então isso não vem do nada, né? Isso tem uma relação com a família, com a origem social. O avô toca na igreja, e a mãe falou que ela arranha, né? Eu arranho, né? Então esse violino vem de um tio que também tem um violão, né? Que também tinha esse violino lá na casa, né? É uma família. A mãe terminou o curso de pedagogia, o pai está terminando teologia, o pai é cabeleireiro, é de renda, aquela renda mensal de 2 a 3 salários, né? Mas é uma família, é uma casa, por isso que eu falei que era uma casa assim que ela me instigava muito, porque não tem recursos financeiros, né? Eles têm a arte ali impregnada neles, dentro daquela casa. Então, assim, era uma família que me deixou, eu ficava olhando aquilo deslumbrada naquele ambiente. Aí,
No meio do diálogo, né, eu estava assim, aí a Ana vira para mim e fala assim, gosto de ler a Bíblia. Sempre que eu posso, estou lendo, até mesmo na escola quando estou sem aula, eu leio a Bíblia. Quando estou à toa em casa, eu também leio a Bíblia. Aí eu venho, você não faz outro tipo de leitura porque não gosta, não pode, ou não tem acesso? Aí eu, gente, de vez em quando eu me sentia ridículo quando eu fazia essas perguntas, porque aí vem assim, ó, eu falei assim, às vezes por causa da igreja, não só pode ler a Bíblia, né? Vamos ver. Aí vira, aí a mãe pega e fala assim, ela me mostra o outro sem ser a Bíblia, ela fala assim, estou lendo esse daqui. A mãe levanta e fala para mim, quer conhecer a nossa mini biblioteca? Aí, pronto, né? Me quebra. Chego lá, tem esses livros. Tem livro em inglês, tem livro em japonês, tem livro de psicanálise, tem livro de sociologia. Eu estou com um emprestado. Ela me ofereceu, eu peguei para em casa. Eu peguei o livro. E aí, quando, inclusive, porque eu falei que eu estava fazendo pesquisa em sociologia de educação, ela olhou para mim e falou assim, leva esse emprestado, você vai gostar. Falei, claro. Falei, você se importa de eu só te devolver no início do ano? Porque eu não tenho como estar devolvendo, porque esse daqui foi mais pro finalzinho do ano, né? Não tem problema nenhum. Então, assim eu fiz. Levei o livro. E aí, e a minha mãe ainda fala comigo que na casa tem isso, mas que no salão que o pai trabalha tem mais livros, né? E são livros doados. São livros ganhos, não são livros comprados. Então, livros de, às vezes, uma biblioteca na praça tal vai fechar, eles vão lá e pegam os livros. Né? Ela está assim, isso tem muito valor, né? Isso não pode ser desperdiçado. Esses livros estavam todos guardados aqui no chão, mas eu ia perdê-los, pedi o fulano para vir aqui fazer essas prateleiras. Não repara a bagunça, mas é a forma que eu arrumei para poder acomodá-los aqui. Então, a importância que eles dão para o livro, a importância que dão para as paredes pintadas, né, para a música, e aí a gente vai conseguindo compreender. Não, pode deixar isso aí, mas é só para completar. Então, essa daí é a Ana. E na hora que eu estava indo embora, né, a mãe ainda me abraçou e falou assim, nossa, é um grande prazer ter uma professora aqui dentro da minha casa. Eu estou muito feliz. A gente tomou um café antes, né, de sair, porque eu sempre levava um bolinho, né? Eu levava um bolo para cada entrevista. Uma forma de agradar, uma forma de dar, né, quebrar o gelo ali. E às vezes aí a gente terminava tomando café com bolo. Eu até falava com meu filho, falava, filho, dá uma variada no bolo, porque eles compravam sempre o mesmo bolo para eu estar levando. Eu já tinha bolo que eu não aguentava mais comer. Tinha o bolo de fubá com goiabada, uma delícia, mas eu já não aguentava mais. Mas aí ela me abraça e ela ainda fala, muito feliz, um grande prazer de ter uma professora aqui dentro da minha casa. Aí eu vou conhecer aquela família de 8 salários mínimos da mãe com pós-graduação. Porque essa aluna disse, não participante da roda, ela falou, eu não estava na roda porque eu não sabia o que estava acontecendo, eu cheguei agora. Eu vim para essa escola para recuperar o meu ano. Aí, eu falei, vou entender isso melhor, vou lá na casa dessa família. A mãe da Júlia, Márcia, ela é professora de inglês, ela já é aposentada num cargo no estado e ela dá aula também no município. A Júlia estuda naquela escola lá de um dos relatos Santa Catarina, uma escola tradicional da cidade, ela estudava lá. E depois da pandemia a Júlia não estava conseguindo acompanhar a escola, não estava tendo rendimento. A mãe estrategicamente faz essa mudança, pensa em estar colocando em outra escola, para a menina não estar perdendo o ano. E aí ela faz, mas não é qualquer escola, né? Ela quer buscar esta escola lá da lista de espera. Não servia uma outra que ela tinha visto que era por trimestre, ela ainda me explica, por conta de trimestre. E ali a minha filha estava com bimestre, então na hora da conversão da nota podia dar algum problema. Então, o que a gente vê, né? Dentro do capital cultural, lá naquele sentido amplo, as estratégias.
né? Essa mãe, né? Essa família, ela compreende, né? Mesmo sem saber o que é o capital cultural, mas ela faz uso do capital cultural nesse sentido alargado, buscando estratégias de maior rendimento escolar, de maior sucesso para a filha, né? Então é esta ação que a gente está falando, é nesse capital cultural. Júlia estava no 7º ano na outra escola, sempre estudou lá, desde o 2º período. No 2º semestre, ela começou a titubear. Na verdade, o 1º semestre também, por força de pressão de conteúdos e notas muito baixas. Eu estava conversando o tempo todo com a coordenação, mas o que está difícil no processo do diálogo é que depois da pandemia está demorando demais o retorno. A direção mudou e mandaram embora as coordenadoras de área. Hoje são as psicopedagogas que estão atuando como coordenadoras pedagógicas. Não é a mesma coisa. Ou seja, os pais da contemporaneidade, esses pais que estão ligados, né, este capital cultural que a gente está falando, esses pais estão atentos ao processo. Eles estão compreendendo como é que isso funciona. E eles estão injetando, digamos, para que os seus filhos, né, estejam em uma situação em melhor condição. Estratégia. Pensei em matricular na mesma escola municipal que estou lecionando atualmente, mas lá o período de avaliação é trimestral. Então a conversão de notas seria muito complicada. E outras escolas particulares não aceitam matrícula em data próxima ao 4º período avaliativo. Sei que na escola que Júlia está hoje, é difícil conseguir vaga. Então, essa que ela está estudando, né, hoje. Então, pedi ajuda a uma grande amiga que é professora de matemática lá. Então, essas famílias, elas estão atentas e elas fazem uso do capital social para como a estratégia para a melhor rentabilidade dos filhos. Júlia faz acompanhamento psicopedagógico, psicológico, terapia antroposófica. Por este motivo, em vários momentos, Márcia disse tratar de uma força-tarefa. Ela fala assim, é uma força-tarefa, um trabalho em equipe. Ao se referir às tomadas de decisões sobre a vida escolar da filha, a estudante também se dedica em inglês com a professora da antiga escola. E não podia ser cursinho, porque se é com a aluna somente, vai ter uma atenção melhor. E aí vai conhecer as individualidades dela. E aí vem também outra questão, né, da contemporaneidade e que abrange o capital cultural no sentido amplo, né, é a questão emocional. Então, se ela estiver emocionalmente bem, né, ela vai ter maior rentabilidade. E tem toda essa preocupação dessa família. Então, essa mãe com este capital cultural dessa forma, né, com uma mãe pós-graduada, professora, né, porque o professor, e quando é professora, conhece as estratégias de uma escola. Ela entende como é que o sistema funciona. Então, ainda é maior ainda a rentabilidade do filho, né, quando você tem esse tipo de visão. Já estou no início da educação. Vou falar rapidinho, tá, gente? Olha só. Esse aqui é o Lucas. O Lucas foi a última família, tá? É o último relato. O Lucas, inclusive, eu acho que vai aproximar vocês, né, do nascer em berço de ouro, que a Débora falou para mim que vocês, alguns aqui, eu não sei quais, trabalharam, né, em um momento próximo. Quando eu cheguei na casa do Lucas, o Lucas me levou para o quarto, e aí de princípio eu fui e tirei a foto do local dele de estudo. Quando eu bati o olho com aquele olhar, teoricamente, eu vi este mapa. Eu vi esse mapa, e lá nesse texto, Nascer em Berço de Ouro, né, Maria Alice Nogueira mostra as estratégias familiares dessas famílias de elite, o quarto, o ambiente pedagógico, né, a pedagogização dentro das casas e dentro dos quartos, que já funcionam como uma extensão, né, da escola. E aí, tem várias coisas muito interessantes nesse texto, mas o que me chamou a atenção é porque tem o Lucas, eu acho que eu não sei, acho que no próximo aí vai falando exatamente, pode até passar. Ela fala sobre, aí tem ali o Atlas.
Carvalho Nogueira, 2020, que é esse texto, destaca um quarto de um participante, isso aí é nesse artigo, tá? De um menino de 8 anos. O cômodo era revestido com papel de parede, com o nome de capitais de inúmeros países. Na análise das autoras, entre móveis e objetos, essas crianças têm a oportunidade de construir disposições que levam a pensar longe, bem como acreditar que todos os lugares que estão ao alcance das mãos, o que tornará mais possível uma trajetória escolar de sucesso. E aí eu fiquei pensando, não, pode passar, pode passar. O que está ao alcance nas mãos do Lucas? Né? Porque no quarto que Maria Alice coloca, né? No quarto que tem ali, nesse Nascer em Berço de Ouro, né? Aquele quarto lindo, aquela parede linda, e nessa foto, né? O que está ao alcance das elites? E o que está no alcance das mãos de Lucas? Pode ir. O livro que Lucas está lendo atualmente. Lucas constrói os livros. Lucas não tem dinheiro para comprar livro. O Lucas constrói os livros dele. Essa família que me falou, fizemos uma limpeza que você ia chegar, porque estava cheio de papel colado na parede, dos livros que ele constrói. Falei, ai, né, que pena. E esse livro foi um livro que ele comprou com o dinheiro que ele estava guardando, e ele queria comprar esse livro. Política para não ser idiota, do Mário Sérgio Cortella. Eu ainda perguntei para ele se ele conhecia o Cortella, se ele já tinha visto. Não, eu estava pesquisando um livro que eu achei que seria interessante. Cheguei nesse título e estou lendo, estou achando um livro muito bom. A irmã vira para mim e fala assim, sendo bem sincera, eu tenho zero hábito de leitura, minha mãe muito menos. Peguei esses livros porque a irmã também participou da conversa, tá? Do nosso diálogo. Aponta para os livros no alto da sala da estante da sala. Nunca li. Minha mãe tinha muito, e hoje em dia não tem tanto. Meu pai a mesma coisa, tinha uma montoeira de livros, lia muito e hoje nem tanto. Aí Lucas nunca foi de muito interesse, tinha uns pequenininhos, de historinhas infantis, e agora está interessado em política. Então eles estão assim, querendo entender por quê, de onde, por que Lucas está interessado em política. E pode passar. Aí, no diálogo, o padrinho dele é escritor lá em São Paulo e manda livros para o Lucas. Mas do nada o Lucas resolveu gostar de política. Hoje ele pesquisa muitas coisas. É mais na internet do que pegar para ler um livro. Aí ele vai pesquisando. Tem dia que nem é assunto do 7º ano. Se fica sabendo de uma proposta para o 9º ano sobre política, ele fica pesquisando e anotando o que ele acha importante. Além do padrinho, tem minha irmã, que é pedagoga. Dá muito livro para ele. Então, assim, ela cobra muito dele também. Durante a pandemia, ele estudava muito com ele. A madrinha dele também é professora de escola municipal. E quando vem aqui, pede para ver os cadernos dele e fica boba quando percebe que ele está além. A presença no círculo familiar, de pelo menos um participante que tenha feito ou esteja fazendo curso superior, testemunhe que essas famílias apresentam uma situação cultural original, quer tenham sido afetadas por uma mobilidade descendente ou tenham uma atitude frente à ascensão, que as distingue do conjunto das famílias de sua categoria. Ou seja, bastava um. Então, a família não está com hábito, mas a madrinha é pedagoga, o padrinho é escritor, a outra tia é pedagoga. Aí, essa é uma caixa dos livros, de uma das caixas de livros produzidos por Lucas, que a mãe guarda, e eu pedi para ele, fiz o registro dessa. Eu saí dessa pesquisa, eu saí desse diálogo, e eu fui para a escola. E eu estou assim, não preciso ligar para essa família, porque eu fiquei pensando sobre a questão da política. Porque eu tinha encontrado com o Lucas, lá na roda, e quando eu falei sobre profissões com os meninos, ele falou assim para mim, eu quero ser, eu não sei se eu quero fazer história ou pedagogia, um dos dois. E eu fui explicar para ele a diferença, o que era pedagogo e o que fazia o professor de história, né, da licenciatura de história. E aí eu estou assim, gente, esse menino está falando de política, que na verdade a mãe falava assim para mim, ele quer ser ministro da educação. Eu falei, gente, faltou coisa, eu tenho que perguntar mais alguma coisa. Liguei, a mãe falou que eu podia estar conversando com ele.
Aí eu falei com ele, Lucas, durante os encontros do projeto, você disse que gostaria de fazer faculdade de História ou Pedagogia. Quando fui à sua casa, sua mãe disse que você deseja ser ministro da Educação e que adora política. Por que esse interesse em política? Porque é o que é mais assim. É algo que influencia na vida das pessoas. Entendi. E por que ministro da Educação? Porque a educação é a base de tudo. E acho que todos deveriam ter os direitos iguais. Tanto os alunos de escolas públicas, quanto os de escolas particulares. Então, eu pensei, gente, eu estava explicando para ele a diferença de pedagogia e história. O que ele quer é muito mais do que isso. Esse menino quer acabar com as desigualdades escolares, esse menino quer acabar com as desigualdades sociais. Pode ir, eu acho que eu tenho só um último 25 horas. Claro! Aí, gente, são os desdobramentos, a receptividade que tive com cada família indica para mim é possível empreender uma escuta ativa junto aos responsáveis numa intenção de saber mais do que simplesmente o nível de escolaridade e a renda mensal para compreender as estratégias dos pais e o destino provável de seus filhos. Trata-se de uma nova proposta de pesquisa para identificar as estratégias parentais mais implícitas, como o acompanhamento minucioso do cotidiano da escolaridade do filho e as transformações escolares. Seria interessante, como possível desdobramento dessa pesquisa, ampliar a investigação com foco na relação família e classes populares, da família de classes populares e escola, que é a que foi, inclusive, no meio disso, eu dei uma parada e fui participar do processo para o doutorado, que é o que eu vou me propor agora para o doutorado. Correlacionar alguns pontos da minha trajetória com os estudantes da pesquisa, identifiquei semelhanças em que se refere às estratégias educativas das famílias para o desempenho escolar dos filhos, apesar de pouco capital econômico. Na verdade, quando a gente vai estudar e a gente vai pensar lá no esboço de autoanálise de Bourdieu, em que ele busca, compreender, que a gente tem que compreender a nossa trajetória, porque a pesquisa, ela diz muito, e a nossa trajetória, reconhecer, a gente se conhecer no campo, é fundamental. Eu penso assim, até no próprio slide que vai ter, vai falar muito disso, dessa relação, desse sentimento e dessa identificação. Eu indo nessas famílias e vendo as estratégias familiares, eu até faço um relato muito rápido aqui. Eu lembro das estratégias da minha família. Eu lembro do meu pai trazendo na feira livros que ele comprava, enciclopédias, Ele trazia enciclopédias, era a forma de levar leitura para a gente, já que a gente também não tinha dinheiro para poder comprar. Então, naquelas famílias, tinha também a minha família. Já não sei da rua. A gente não pode perguntar nada. Então tá bom. Último, tá, gente? Na relação com a leitura, todos os sentidos são envolvidos. Eu trouxe por último uma fala que tem, uma citação, que está lá no início da dissertação. Mas quando eu estava elaborando isso daqui, eu achei que tinha muito a ver, tá? De Mangel, o livro chama A História da Leitura. E aí tem uma hora que ele fala assim, o ato de ler estabelece uma relação íntima, física, da qual todos os sentidos participam. Os olhos colhendo as palavras da página, os ouvidos ecoando os sons que estão sendo lidos, o nariz inalando o cheiro familiar do papel, cola, tinta, papelão ou couro, o tato acariciando a página áspera ou suave, a encadernação macia ou dura, às vezes até mesmo o paladar, quando os dedos do leitor são umedecidos na língua. O que eu gostei e quis trazer e finalizar? Porque eu peço licença a Mangel e eu acho que o ato ou a minha experiência com essa pesquisa, ela tem os sentidos, com os olhos colhendo os não ditos naquelas casas, com o que eu olhava eu percebia dentro daquilo que eu estava assistindo, com o ouvido, atento ao que aquelas pessoas estavam me falando. O cheiro da terra molhada da casa da Ana, o cheiro do lustramóvel ali da casa do Flávio, que não sei se era pretensão, mas se limpar aquela casa para quando eu fosse chegar.
tato. O tato, quando eu acaricio, quando eu pego a medalha, quando eu abraço aquelas famílias, um aperto de mão. E o paladar, né? Eu não sei se tem o gosto de bolo, né? O bolo do café, né? Ou se tem um gosto de vitória. Então é isso. Peço desculpa, Mônica, mas é porque eu acho que a sua pesquisa ela é tão rica em tantos sentidos. Eu fui anotando tanta coisa e aí a hora, né, o tempo não para, gente. E eu imagino que deve ter muitas questões, não é, que as pessoas querem fazer. Por quê? Porque ontem, coincidentemente, nós falamos, não é, por exemplo, sobre esse texto que ela trouxe do Nascer em Berço de Ouro, o quarto infantil como instância socializatória. Antes de passar, né, são perguntas, é conversa, roda de conversa, vamos fazer uma roda de conversa. O que eu queria dizer, porque a gente também conversou ontem sobre TCC, como é bacana fazer pesquisa. E tem aí uma turma que está chegando no momento, né, de já começar a pensar no tema, no recorte do tema, no que vai pesquisar, como vai pesquisar. Então, Mônica, a sua apresentação, a gente poderia ficar discutindo, primeiro, como fazer pesquisa, né? E mais, o tema da pesquisa, que trata de temas que são muito caros à sociologia da educação. Então, assim, eu acho que você tem uma pesquisa belíssima. A sua dissertação vai ficar disponível na biblioteca para quem se interessar, né, Ana Cristina? Eu já vi a Ana Cristina assim, já de olho. E já passo então a palavra para vocês, sem vergonha de fazer perguntas, sem medo, como nós conversamos ontem, porque estamos numa universidade e é um lugar onde a gente aprende todo mundo o tempo todo. Começando por mim aqui, o quanto eu aprendi com a Mônica fazendo pesquisa. E se não tiver questões, eu vou ficar muito arrasada, porque dá para lixar, termina. Pode ser curiosidade, que tiver. Boa noite, eu me chamo Ana Cristina. Na verdade, eu fiquei aqui viajando na sua viagem, que eu achei incrível. Fiquei aqui entrando em cada casa junto com você. Mas uma coisa que me chamou a atenção, que eu estou pensando até agora, não quero levar comigo, é sobre o menino de 15 anos que você falou que participava da roda de leitura e não sabia ler. Isso desde o começo está me incomodando até agora, porque todas as casas que você mostrou ali, você mostrou pessoas que já estavam encaminhadas, pessoas que estavam envolvidas, mas ele queria e não tinha. Como é que foi lidado com isso? Como é que você se sentiu como soube disso? O que você fez sobre isso? Olha só, quando eu descobri o Alessandro durante a roda, porque ele também era um aluno novato da escola. A gente não sabia do nível dele de alfabetização, tá? Quando, lá na pandemia, eu identifiquei isso, eu entrei em contato com uma outra professora, alfabetizadora, que começou a fazer um trabalho paralelo com ele. Então, tem sido desenvolvido um trabalho paralelo. E o que eu achava mais interessante é o que um menino que não sabe ler vem fazer numa roda de leitura. Ali ele era ouvido, ali ele participava, ali ele conseguia fazer parte, e ele participava mesmo. A parte que ele não participava, nós resolvemos. Ele mandava por áudio. Ao invés dele mandar por escrito a devolutiva, eu combinei só com ele, só ele sabia. Eu falava, você vai participar também, você vai fazer áudio. Então, as suas observações acerca dos nossos encontros serão feitas com áudio, tá? Então, ele continuou participando. Ele continuou. E aí, nesse ano, quando ele não estava, porque é um convite, né? Um dia eu passei por ele e falei, Alessandro, por que você não está no nosso encontro? Aí ele falou assim, eu estava com vergonha, eu achei que não era para eu participar. Eu falei, o lugar é seu. E aí ele começou a participar também.
tá? E aí eu sabendo disso, eu não colocava ele para participar das leituras, mas ele efetivamente dava as opiniões dele e participava. Esse era o meu chamamento então, gente. Eu sei. Mas é muito interessante, Ana Cristina, porque isso também me intrigou lá atrás, o que eu faria com ele. Né? E aí agora a escola tem feito um trabalho com ele lá de alfabetização, né? Mas ele é bacana. Mais alguma questão? Estou vendo olhinhos brilhando, vontade de fazer. Boa noite, Patrícia Souza, primeiro período. Você perguntou, eu também fiquei meia para saber. Através disso a gente pode tirar um ensinamento de que a leitura é um processo de inclusão social, e vou até além. Eu sou uma fiel defensora da leitura. Eu sou filha, eu sou a mais velha de 6. A minha mãe é analfabeta. Ela começou a aprender a ler ano passado, porque eu terminei o normal e me senti na obrigação de trazer minha mãe. A verdade é essa. No dia da minha formatura eu entreguei a ela aquilo porque eu achei que é dela. Então minha mãe está nesse processo. Meu pai já é falecido, mas meu pai tinha um pouco mais de instrução. Só que lá em casa a gente tinha obrigação. Não era nem gosto, não. Eu sempre gostei. Mas eu tinha 2 irmãos que meu pai faltava pouco bater comigo. Mas era obrigação. A minha mãe fazia questão de trazer as revistas Vejas da casa da patroa para a gente ler. E isso eu sempre vi como um processo de inclusão social. Então eu queria saber a sua perspectiva. Quando você traz ele vem para a roda, mesmo sem saber ler, e ele participa de alguma forma. Foi para ele um processo de inclusão social? Primeiro, peraí, deixa eu voltar aqui, Patrícia. Enquanto eu estava lendo, né, sobre e fazendo a reflexão de que, se a gente for pensar nesses meninos, de onde eles vêm, né, a escola, muitas das vezes, é o único lugar que eles têm de contato com o livro, né? Então, a importância que tem da forma com que a escola vai apresentar, inclusive, essa leitura, da forma com que a escola vai trabalhar a leitura com ele, né? Então, assim, naquele momento, ele se sentiu incluído, né? Daquela forma que ele conseguia fazer, porque ele fazia uma excelente leitura de mundo, ele conseguia fazer as implicações e as inferências do que a gente estava lendo. Ele conseguia, lá nos contos lá da Disney, pensar no papel da mulher, no trabalho, né? Então, assim, isso é muito interessante, porque a escola, sabendo que ela, enquanto, às vezes, o único local em que esses meninos vão ter contato com a leitura, a forma com que ela vai trabalhar de fato, né? A forma com que ela vai realmente incluir esses meninos ali. E a leitura, ela pode ser, sim, mesmo para o não leitor das letras, né, que ele não consegue, ser uma forma dele se sentir participante, né? E no dia que eu falei assim para ele, não sei por que você não estava, ele falou assim, porque eu tenho vergonha. E aí ele pegou e falou assim para mim, eu tenho dado trabalho por aí. Eu falei, você tem trabalho de quê? Ele falou, eu estou fazendo bagunça. Aí eu peguei e falei com ele, mas você tem que ficar mais atento, por que isso está acontecendo? Aqui você não tem esse comportamento. Ele falou, mas é que eu participo, aqui eu entendo, aqui eu acompanho. Então, é uma forma de inclusão, né? A gente tem que estar muito atento. Aliás, existem outras e várias formas de inclusão dentro da escola. É preciso ter esse olhar, é preciso perceber e reconhecer esse aluno ali, o que ele quer, onde que ele pode, como que a gente pode fazer para trazer. Mais algum? Mônica, só falar uma coisa, é uma forma de inclusão e dependendo da forma que a escola olha para essa criança, pode ser uma forma de exclusão.
E eu acho que isso é um papel para todo mundo que está aqui na sala e faz pedagogia, que está estudando, o tempo todo pensar de que forma você pode ser agente de inclusão de todos os que você encontra. E de que forma você tem que desconstruir a sua prática para ela não ser uma prática de exclusão. Né? Porque a tendência é tentar excluir o diferente. O próprio Bourdieu fala, né, que a escola ela já parte do pressuposto, né, de que são todos iguais, né, de que todos vão compreender da mesma forma. E aí, se você tem essa perspectiva, isso você exclui. Né? Estou achando que somos muito calados. Sim, verdade. Sexta-feira. Sexta. Eu achei que fosse quarta, porque era as quartas, não é? É verdade, hoje é sexta. Bom, estou cansada também, né? Mas eu queria, antes da gente encerrar... deixa eu falar uma coisa com ela. Aqui, eu também dedico lá nos agradecimentos, para minha mãe também. A minha mãe é uma figura... Não quero monopolizar. Mas a minha mãe é uma figura extraordinária. Porque ela é do interior do Rio, ela queria muito ser professora. O grande sonho dela, e que infelizmente não se concretizou. Ela vem de uma família muito carente, que perdeu meu avô para tuberculose, então isso já é um estigma, ela foi marcada por isso. E veio para Petrópolis, conheceu meu pai, e eu sou a mais velha de 6. E ela é uma figura que ela agrega. Eu sempre achei que fosse a minha mãe que nos unia, e não era. Era meu pai. Só que a minha mãe, ela agrega os filhos, os netos e a bisneta. Não mexa com um filho ou com um neto, uma neta ou uma bisneta da Dona Amélia. Porque ela é capaz de matar um. Então eu achei, eu tenho uma carreira consolidada, sou técnica de enfermagem, tenho 2 filhos na faculdade. Mas eu voltei para o normal porque eu precisava terminar de construir uma coisa minha. Eu sempre fui a Patrícia, mãe, filha de alguém. Nunca fiz nada por mim. Então eu voltei ano retrasado para terminar por mim. E aí, naquele momento da minha formatura, que eu consegui construir tudo aquilo que eu terminei por mim, eu achei por bem entregar a ela aquela conquista minha, porque é dela. E ver a minha mãe lendo um rótulo de sabão Omo e de desinfetante foi a minha, depois das minhas filhas, foi a maior conquista da minha vida. Então o resto ficou tudo para trás. Porque ela virou para mim e falou, eu sei ler Omo, sabão Omo. Aí você vai lá naquelas teorias de Paulo Freire, e aí você diz assim, cara, dá certo. Eu ficava, como é que eu vou alfabetizar minha mãe? Ela tem 67 anos. E aí, ela ligou um dia para mim e falou assim, eu sei ler sabão Omo e desinfetante rosa e cheiroso. Eu sei não. Aí eu fico, caraca, a minha mãe sabe ler. E aí agora ela está indo embora. Por ela mesma. Então eu achei que aquilo era o momento dela, não meu, mas dela. E a minha mãe, ela é assim, uma pessoa maravilhosa. Todas as mães são, mas a Dona Amélia é guerreira, entendeu? Porque ter 10 netas e uma bisneta não é mole, não. Muito bom. E é muito lindo isso que você falou, né? Numa universidade, falar que a mãe era analfabeta e você a está alfabetizando. Eu acho que é uma reflexão que a gente deve fazer, né? Quantos aqui não representam o primeiro diploma de ensino superior das famílias? Quantos? Não é fácil, não é todo mundo sabe o que faz para vir para a universidade depois de um dia de trabalho, um dia dando aula, um dia fazendo estágio, ou qualquer outra, né, atividade.
e chegar na universidade, lutar, né, para adquirir esse conhecimento, que é sempre um autoconhecimento, como disse a Mônica, numa das visitas, não é, para poder escutar de fato o que tinham a dizer aquelas pessoas, pais, mães, tios, né, das crianças da escola. Como ela me contou, posso contar um pouco? Pode. Que ela viu, não é, a mãe de um aluno cortar o bolo como a própria mãe da Mônica cortava e servia. Fale, é muito bonito isso. Eu tinha que terminar, faltava alguma coisa para finalizar a dissertação. Aí, ficou muito na minha cabeça o final do encontro com a Ana. E aí a mãe falou assim, vamos tomar um café? Eu falei, vamos tomar um café. Aí eu sentei à mesa junto com a mãe colocou lá o copo para eu tomar um café, o bolo que eu levei. E aí a mãe primeiro cortou e foi comer o bolo com a mão. A filha, vendo isso, correu e pegou um prato de refeição e um garfo de refeição rapidamente para colocar. Ela estava preocupada com as regras de etiqueta, à mesa, e ela foi e colocou. Eu cortei a fatia de bolo, coloquei no prato e comi com a mão junto com a mãe. Mas isso ficou na minha cabeça. E a minha mãe, ela está se recuperando na minha casa. E nesse dia, eu tentando terminar, fui fazer um lanche, pus um lanche para minha mãe, para a gente lanchar, e coloquei o prato de bolo, né, com o pires, e a xícara para a gente tomar um café e o bolo. Minha mãe olhou e falou assim, para que tanto prato? Eu falei, é isso. Aí eu disse que os encontros com essas famílias foram encontros comigo também. E que me aproximaram muito da minha realidade. Né? Aí eu pego e ainda falo assim, me aproximaram da minha origem social, embora atualmente distante da minha realidade atual. Hoje eu vou servir desse jeito, eu vou comer desse jeito, mas a minha origem social. Então, por isso que eu disse, eu estava em cada casa. Eu estava, a Ângela, o Laércio, a Rafaela e a Alessandra. Talvez seja nesse sentido profundo, né, que todo conhecimento é autoconhecimento. A teoria, os conceitos, só nos servem para pensar o mundo, para a gente se pensar no mundo e, se a gente achar que é preciso, tentar transformar certas coisas nesse mundo. Você queria falar alguma coisa? Você então encerra para a gente com a sua pergunta, porque precisamos liberar esse espaço. Boa noite a todos. Eu sou Cristiane, eu sou mestranda da UCP. Semestre passado eu tive a felicidade de estudar com a professora Débora e fazer na Sociologia da Educação. Mônica é uma grande amiga. Só queria parabenizar vocês. Essa pesquisa muito me emociona, porque eu sou coordenadora pedagógica dessa escola, eu sou responsável por esses alunos, eles estudam nos segmentos que eu sou coordenadora, né? E assim, conheço essas famílias, sei de quem a Mônica está falando, mas assim, eu não conheço os sonhos desses meninos. Eu sei o rendimento escolar desses meninos, mas os sonhos desses meninos não. Então, nós já retornamos, né? Começamos dia 1º de fevereiro, e quando eu entrei na sala do 8º ano, estava um menino que quer ser ministro de Educação. E eu olhei para aquele menino e pensei, ministro de Educação, você está aqui. Então, assim, isso é muito bacana, é um motivo de orgulho. Realmente, eu estou naquela escola há 29 anos, eu me aposentei lá enquanto professora, e hoje eu estou na coordenação. E assim, é um momento muito bacana. Mônica, parabéns. Débora, parabéns por você conduzir essa pesquisa, assim, que muito me emociona. Mônica, a gente trocou muita figurinha aí nesse percurso. Então, assim, eu sei quanto é importante esse momento aqui hoje para todas nós. Eu, enquanto mestranda dessa casa, e Mônica também como meu colega, minha amiga, né,
ela foi gestora daquela escola. Então, assim, eu acho que a escola, os muros da escola, elas ultrapassam, né? Então vem a amizade, vem o coleguismo, vem a compreensão e, assim, essa questão mesmo, de você saber ouvir, né? Para poder depois a gente olhar, ouvir e saber escrever. Então, assim, parabéns, que nós tenhamos, assim, um caminhar, né, tranquilo, feliz, de 2023 para todos nós. Mais uma vez, parabéns, Mônica, parabéns. Tive uma ideia te ouvindo. Eu vou chamar cada um do mestrado para vir encerrar o pai. Porque eu não sei encerrar. Né? Dá vontade de continuar, mas vou chamar alguém porque encerrou brilhante, não foi? 10 a 0. E o olhar etnográfico, né? É o olhar etnográfico. Eu tinha que não falar. Bom, gente, então, muito obrigada. Até sexta-feira que vem.